Bom, esse clipe aqui é bem curtinho, ele serve só para complementar o clipe anterior por causa dos 15 minutos, tá? É, então, nós temos aqui a relação para o fluxo de calor, né? Fluxo de calor na parede, né? Que decai com o tempo e isso é facilmente perceptível uma vez que nós temos a derivada se tornando mais suave, a derivada da temperatura, né? Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, no instante tempo, estou voltando aqui, né? No instante de tempo inicial, a derivada era muito mais acentuada aqui, porque a temperatura tinha que ir de T0 até Ti numa espessura de penetração que era menor. À medida que a espessura de penetração vai aumentando, né, o gradiente de temperatura ele vai se suavizando, vai relaxando e aí ele fica menos acentuado, certo? Tá? Aqui na parede, em Z igual a zero. Então isso faz com que o fluxo de calor decaia também num comportamento exponencial, tá? É o que a gente vê aqui, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa equação 7, né, do fluxo de calor, ela pode ser escrita em função de uma nova variável, certo? Uma nova variável que é a chamada efusividade térmica, né? Então, se nós definimos a efusividade térmica, esse epsilon aqui, como raiz, como K dividido pela raiz de alfa, né, ou igualmente raiz de K ou C, né, ou CP, então a efusividade térmica, nós podemos escrever a equação dessa outra forma aqui, né, epsilon sobre raiz de πt. Tá? O que é a efusividade térmica? É uma propriedade térmica derivada, né, que expressa o produto da condutividade térmica, que é a facilidade do meio em transmitir calor, com a sua capacidade de reter energia sem uma variação grande da temperatura. Né? Então, quando nós temos um material com uma efusividade térmica alta, ele consegue conduzir calor, transportar calor, sem uma variação grande de temperatura. Né? E isso é interessante, importante, no, quando se deseja armazenar calor. Né? Armazenar calor, armazenar energia térmica e transferir essa energia térmica também. Né? Então, uma aplicação interessante disso são os chamados regeneradores térmicos. Né? São equipamentos que trabalham, por exemplo, com uma matriz térmica, uma matriz porosa, pode ser um leito de esferas, um leito de partículas, uma malha térmica ou partículas empacotadas muito próximas umas das outras, e esse regenerador ele está submetido alternadamente a fluxos de um fluido quente e frio, né? No sentido de ele armazena energia que ele coleta da corrente quente e depois vem a corrente fria, ele cede aquela energia térmica para a corrente fria, aquece a corrente fria. Depois vem a corrente quente, ele absorve o calor da corrente quente, né? Então ele funciona como uma esponja térmica. Né? Regeneradores são esponjas térmicas. Né? Então, uma característica desejável desse tipo de equipamento, e eles são comuns em algumas situações, né? Em algumas aplicações, em ciclos de potência, ciclos de refrigeração, enfim, uma característica é essa, dele ceder o calor sem variar sua temperatura. Tá? Então, o que se deseja de um regenerador é uma efusividade térmica alta. E aí, se nós pensarmos, estou falando isso só para não colocar ali a propriedade, né, mas sem explicar o que ela significa. Tá? Então, quando nós temos o contato entre dois meios semi-infinitos, né, o meio A e o meio B, e eu toco esses dois, eles inicialmente a temperaturas diferentes, eu toco esses dois meios, né, automaticamente eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio na sua interface, e a gente já sabe isso, né, porque nós temos que garantir
continuidade de potencial termodinâmico e continuidade de fluxos, né? E a temperatura é um potencial termodinâmico. Então, essa temperatura TS no contato ela é estabelecida automaticamente e pela igualdade de fluxos, a gente garante, portanto, como são os dois meios semi-infinitos, essa expressão que é o fluxo pelo lado do A e essa expressão que é o fluxo pelo lado do B. Né? Então, obviamente, o raiz de T vai cortar nos dois e a temperatura da superfície ela vai ser uma média ponderada das temperaturas individuais dos meios, e aqui TIA e TIB são as temperaturas iniciais ou distantes da, da, da interface nos dois meios, né? Então seriam as temperaturas no infinito para as duas. Então vai ser uma média ponderada nas efusividades térmicas dessas temperaturas, certo? Então quem tem a efusividade térmica maior vai puxar a temperatura para si, né? Estou imaginando, por exemplo, que a efusividade térmica de B seja muito maior, né? O que nós vamos ter aqui é a efusividade térmica de B muito maior que a efusividade térmica de A, então esse TI2 vai ter um peso muito grande, né? Esse TIA vai ser desprezível, e essa efusividade térmica de B sobre a efusividade térmica de A vai dar um número muito grande, muito maior que 1, e vai jogar esse 1 aqui para fora, certo? É desprezível. Então eu vou ficar com εb TI2 sobre εA sobre εb sobre εA. Então vai cortar εb sobre εA, e como εb tem a maior efusividade, né, o TS vai ser mais parecido com a temperatura de 2. Certo? Então sempre quem tem a maior efusividade térmica, ele vai trazer a temperatura de equilíbrio para si. Né? E nós podemos pensar em uma série de exemplos, né? Inclusive um exemplo mais não corriqueiro, mas um exemplo mais fora da nossa aplicação de tecnologia, né? Aquele truque de caminhar sobre as cinzas, né? Sobre as cinzas quentes, né? Então, aquele mágico lá, o Fakir, não sei, ele consegue caminhar sobre a cinza, sobre a brasa quente, justamente por essa diferença de efusividades térmicas entre a sua sola do pé e a efusividade térmica da brasa, certo? Se a efusividade térmica da sola do pé, e eu não sei se ele passa alguma coisa na sola do pé, mas enfim, da sola do pé é muito maior que a efusividade térmica da brasa, que é um meio poroso, né? Não tem uma capacidade térmica muito alta, não tem uma densidade muito alta e tal. A temperatura de equilíbrio vai ser muito mais próxima da temperatura do corpo, né? Corporal, e aí ele vai poder caminhar sobre a brasa. Tá? Mas ninguém aqui acho que vai querer fazer esse teste aí em casa para ver se funciona. Tá? Então, só para terminar, né, esse clipe, a solução de similaridade ela não pode ser aplicada a outras condições de contorno em z igual a zero, tipo fluxo prescrito ou convecção. Né? Na verdade, para fluxo prescrito, dá para aplicar sim, fazendo-se uma transformação de variáveis, dá para continuar aplicando, né? Mas a convecção não dá, né? E para isso outros métodos podem ser usados, tipo transformada de Laplace, por exemplo, né? Que de novo é um método matemático que caberia muito bem numa disciplina dessa de difusão, né? Se nós tivéssemos mais tempo e tudo. Porém, há outras disciplinas como equações diferenciais parciais que tratam desse assunto, tá? Então, por isso que a gente acaba compartimentando algumas soluções nessas outras disciplinas, tá? Para que a gente possa avaliar aqui outras coisas e avaliar mais a formulação física dos problemas do que especificamente os métodos matemáticos, tá? Porém, caberia estudar algumas soluções de problemas em difusão por métodos de transformação, né?
que são métodos bastante interessantes e bastante utilizados na literatura também, tá? Mas infelizmente a gente tem que priorizar a parte física somente, né? Seria bom se pudesse priorizar as duas coisas, mas o nosso calendário bimestral não permite isso, tá? Então eu termino esse clipe aqui e a gente passa para o outro problema, para o outro exemplo já no clipe seguinte, tá?